Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação, E uma casa muito antiga, uma casa bem simples, Aonde morou aqui um casal que tinha uma filha. E essa filha, quando a mulher ficou viúva, quem cuidou dela sozinha foi a mãe, A mãe dela sonhava em ter um casamento, e arrumou um rapaz muito bom, os pais consentiu, aí eles se casaram e eles moravam aqui nessa casa, não sei se eles eram dono daqui, sabe? Mas a casa é muito simplesinha, eu acho que provavelmente eles trabalhavam aqui, porque não souberam passar para nós se era deles, E eles sobreviviam das plantações que eles plantavam. Eles plantavam arroz, feijão, as coisas, vendiam na cidade, trocavam os mantimentos em mercadorias, para dentro de casa, açúcar, óleo, Então tinha uma vida bem simples. E ele amansava cavalo. E num desses trabalhos dele, ele levou um coice do cavalo e bateu bem em cima do coração o coice, inchou e ele voltou para casa, falou que não estava muito bem, a mulher tentou cuidar dele, aí viu que estava inchando, começou a inchar o peito dele, Aí ela levou no médico, chegando lá já o médico foi olhar como que estava e tirar raio-x e tudo, demorava um pouco, não é? Hoje em dia as coisas são até mais rápido, E aí descobriu que tinha afetado sim o coração. Mas aí ele não estava aguentando mais, ficou uns dias internado e veio a falecer. E aí a mulher ficou sozinha com a filha, que era pequena ainda, mas ela sozinha trabalhando para cuidar da filha. Sempre trabalhou, Ela lavava roupa para os outros também, ela fazia de tudo que ela pudesse fazer, ela fazia. Tinha as plantação dela, ela mesmo plantava o feijão, colhia ali, sabe? Tinha um pedacinho também de café que ela colhia. E assim ela ia sobrevivendo. E a filha dela cresceu, Ela, nas escolas rural, ela estudou até, naquele tempo era até a quarta série, depois não tinha mais. E ela estudou até a quarta série e falava para a mãe dela que ela não queria essa vida para ela, Já estava aí com 17 anos, falava para a mãe dela, olha... E a mãe dela não colocava ela para trabalhar, não. Ela só ajudava assim na cozinha, lavar uma vasilha, alguma coisa. A mãe dela tinha o maior dengo com ela, porque só tinha aquela filha. A família dela era aquela filha, Porque depois os pais dela veio a falecer e a família dela era a filha, Os irmãos foram embora. Então tudo para ela era filha. Só que a filha falava para ela, eu não quero essa vida para mim. E era uma moça muito bonita. E ao completar aí 19 anos, veio um rapaz aqui na fazenda, apareceu aqui, nesse lugar onde eles moravam. Não sei com que intuito, porque assim, quem contou para nós não soube de todos os detalhes, mas sabe que foi um rapaz que apareceu, E ela se encantou com esse rapaz, porque o rapaz também era rico, chegou aqui de carrão, E ela ficou encantada com ele. E ele logo se encantou com ela também, porque ela era muito bonita, E ele pegou e começou a vir para namorar ela, mas namorou ela mais ou menos aí 1 mês e meio e já disse para ela que queria levar ela com ele, porque ele não queria ficar vindo aqui. Eu acho que também ele sentia mal, por ser uma casa muito simplesinha, ele era um homem bem de vida, Um rapaz muito bem de vida, e levou para morar com ele na fazenda do pai dele. E ela nunca mais procurou a mãe. A mãe ficou doente, os vizinhos levaram para o hospital, mandaram avisar a filha não foi lá visitar, ela chorava muito porque ela queria ver a filha dela, voltou para casa,
ficou aqui, os vizinhos que vinham ajudar ela enquanto ela estava se recuperando, que ela tinha ficado doente, e ela perguntava assim para os vizinhos, né, se alguém tinha ido lá avisar a filha dela. Aí eles falavam assim que não conseguiu encontrar, mas conseguiu sim, avisou ela, mas ela não veio visitar a mãe. E aí foram passando o tempo, né, quando ela melhorou e tudo, ela continuou trabalhando, e ela falava que queria ir lá ver a filha dela. Aí ela sabia onde era a fazenda, né, porque ela simplesmente foi morar com ele, ela não teve festa, não teve casamento, não teve nada. Aí ela montou na carroça, andou nem sei quantos quilômetros, porque a gente não passaram pra gente, só falou que era longe, né? Então a gente tem que contar da maneira que a pessoa contou pra gente. Andou muito, né? E para chegar, chegou lá na porteira, chamou lá o homem que trabalhava, que tomava conta lá, né? Que chama, como que fala, amor? Administrador, ele administrava tudo lá, daí veio atender, ela falou que era mãe da moça que se casou com um rapaz e tal. Aí ele, quando falou assim, ele falou assim, olha, eles não moram mais aqui. Ah, não mora mais aqui? Não. Ah, então tá bom. Aí voltou para trás, gente. Viajou de novo de volta e demorou para chegar, porque assim era muito longe. E ela chegou aqui e chorava muito, ela falava para os vizinhos que a filha desapareceu. E depois eles vieram descobrir que ela morava lá assim. Os vizinhos descobriu, mas não tinha coragem de falar para ela. Ela morava assim, só que ela deixou avisado que se a mãe dela aparecesse ali, para não deixar entrar. Quando se falasse que era a mãe dela, não deixa entrar não. Que era uma pessoa que queria se aproveitar dela, alguma coisa assim, ela inventava que era para a mãe não se aproximar, ela tinha vergonha da mãe. Porque a mãe andava muito simples, de chinelo, porque ela não tinha, né, condições. Ela trabalhava para sobreviver, para tratar da filha, né, que a filha fez isso com ela. E ela, com o passar do tempo, né, porque já tinha mais de 12 anos que ela tinha se casado e nunca aparecia, né, aí ela morando sozinha aqui, quando pensa que não, chegou uma pessoa avisando que a filha dela estava internada e que queria falar com ela. E ela ficou desesperada, né, e foi até o hospital, chegou lá, a filha dela estava internada, né, e ela queria visitar, ela chegou para ver a filha dela tinha vergonha de olhar para ela, falou, tenho vergonha de olhar para você, mãe, depois de tudo que eu fiz. Aí a mãe dela perguntou para ela, né, o que estava acontecendo, por que ela estava internada, e mãe, não despreza os filhos, ela falou, não tem problema, esquece tudo aí, eu quero saber o que está acontecendo com você. E ela falou assim que ela descobriu que estava doente, que ela estava com aquela doença terminal lá, gente, eu não gosto de falar muito o nome daquela doença não, vocês sabem qual que é. Infelizmente, ela estava com essa doença. E a mãe dela entrou em choque, né, em desespero, chorou muito. E falou que ia ajudar a cuidar dela. Perguntou do marido, ela falou, meu marido apenas me deixou aqui e pediu que eu procurasse a senhora, porque ele não ia voltar mais, ele não ia ficar com uma mulher que tem que cuidar, que tem que ficar na cama, que está doente. Ele não ia ficar, não. Ele ia arrumar uma outra mulher e foi embora. Abandonou ela no hospital e pediu para avisar a mãe que era responsável. E a mãe cuidou dela no hospital e depois trouxe para casa, porque os médicos mandou trazer para casa e falou que não tinha o que fazer, né? Era só cuidar dela e esperar. E naquele tempo era até mais difícil, né, os tratamentos. Então ela trouxe para casa e falou, vou cuidar de você, minha filha. E ela cuidou da filha dela até a filha dela vir a falecer. É como se tivesse levado, porque ela já sofria a falta da filha, só que ela tinha esperança de ver a filha. E dessa vez ela não tinha mais esperança, né? É como se tivesse levado um pedaço dela e não cicatrizava. Ela sempre falava isso. E aquela dor não passava. Nunca, nunca, nunca passou. E ela acabou se mudando daqui, porque diz ela que as lembranças eram muito fortes, né? Quando ela estava na cama, ela sofria muito e chorava muito de dor. Então, diz ela que aquilo na cabeça dela, e ao entrar no quarto e ver que ela estava ali, né, sofrendo, ela não aguentava. Então ela falou que aqui já não dava mais para ela.
E disse que ela aposentou e foi morar em outro lugar, a gente não sabe aonde. Mas é um relato triste que a gente ficou sabendo. E diz que ela mudou daqui e a casa ficou assombrada. E diz que quem assombra, né? O povo fala, tá, gente? Eu falo o que o povo fala. É essa a filha dela. Diz que vaga aqui nessa casa. E nós vamos em lugares que tem relatos de assombração, porque a gente sabe que é espírito precisando de ajuda, não é mesmo? E infelizmente, tudo isso que aconteceu, dela ter desprezado a mãe, dela ser muito bonita, dela conseguir aquilo que ela quer, ir lá para a fazenda, casar, né? Foi morar com esse homem rico. Mas na hora que ela mais precisou, ele não quis ela, porque dava trabalho demais cuidar de doente. A família dele também não queria cuidar, então mandou chamar a mãe, né? A mãe que correu e cuidou. E ela terminou desse jeito. A mãe dela falou que perdoou ela, pediu muito para que ela não fosse embora, para que ela não morrer de maneira nenhuma, ficasse com ela, que ela era sozinha. E ela ainda ficou um bom tempo, tá, gente? Um bom tempo aqui com a mãe dela, desse jeito, sofrendo, a mãe dela cuidando dela. Até que a mãe dela disse que falou assim, que se fosse a hora dela, o momento dela, né, que ela partisse, porque se ela ficasse pedindo para ela ficar sofrendo do jeito que ela estava, não valia a pena. Então aí diz ela que quando ela falou isso, não foi nem 20 minutos, ela respirou e faleceu. Foi só ela falar isso aí. Parece que ela estava ali tentando, queria que ela vivesse, na verdade, né? Mas ela começou a perceber que ela estava segurando uma coisa que estava causando mais sofrimento ela ficar ali. E ela disse que abria mão, mas queria que ela descansasse em paz. Só que o povo fala, né, que é o espírito dela, mas a gente não sabe. A gente está aqui para fazer investigação, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações. Me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida, tá bom? A gente vai ligar o K2 e vai passar o K2 aqui. E se der presença, a gente faz a investigação, né? Se tiver presença de espírito, toque no K2. Falaram que aqui era o quartinho que ela ficou, né? Então a gente vai passar o K2 aqui. Se tiver presença, toque no K2. A gente tá aqui para ajudar, por favor. Tem presença aqui de espírito? Deu sinal. Tem presença. Então a gente vai ajudar, tá bom? Deu presença. Vamos pegar já o Spirit Box e já iniciar, né? Vamos pegar os cabelos para começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Sim. Sim, pode, mulher. Você pode me dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo e estamos aqui com a Anja Mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Rênia, seu nome? Alguma coisa assim, amor. Acho que é. Rênia. É esse seu nome? Rênia. É. Nome diferente, né, amor? Acho que eu não sou pronunciar direito, gente. Não entendi muito bem, mas ela disse que é, né, amor? É rindo.
Você é a moça que faleceu aqui nessa casa? Com uma doença terminal? Isso. Então é você mesma. Você morava aqui só com sua mãe ficou viúva e você morava só com a sua mãe? Sim. Ah, então é você mesmo. A gente ficou sabendo que sua mãe cuidou de você por todo o tempo, né? Porque sua mãe ficou viúva. E que você rejeitou a sua mãe depois, pela simplicidade, por ela não ter condições. Isso realmente é verdade? É. E você teve filhos com seu marido? Não. Ah, então você não teve filhos. Por que você não teve filhos? Porque você viveu ainda muitos anos com ele, né? E não teve filho. Ah, entendi. Ah, então era ele que não queria filho. Nossa, então já demonstrava que não era um bom marido, né? Porque quando você ficou doente, ele te abandonou. É o que a gente ficou sabendo, ele te abandonou, né? Foi. Viu? Então é verdade. Foi isso mesmo. Ele abandonou ela. No momento que você mais precisava dele, porque você estava doente, ele te deixou no hospital. Eu vou fazer a pergunta, porque assim, a gente ficou sabendo do relato, não sabe se tudo é certinho, é verdade, né? Ele te deixou no hospital, mandou que você procurasse a sua mãe. E você teve que pedir para uma enfermeira, ir atrás de uma pessoa que conhecia lá na cidade, para vir atrás da sua mãe, porque ele não quis mais você. E foi a sua mãe que acolheu você. Foi isso mesmo que aconteceu. Foi isso? Eu. Ai. Eu errei. Você errou, né? Todo mundo erra. O triste era o desprezo que você deu para sua mãe. Não estou aqui para julgar você, eu vim para ajudar você porque eu sei que você sofre aqui. E falar uma coisa para você, você é um espírito, mas assim, como eu não tive a minha mãe, eu sempre penso, né, que quem tem às vezes não dá valor. Então, se alguém que está aqui agora assistindo esse vídeo pensar mais um pouquinho, se você não der valor na sua mãe, dê valor nela, dê mais amor, dê mais carinho, aproveita ela enquanto você pode. Faça tudo o que você puder fazer por ela, pois isso aí sim você nunca vai se arrepender. Isso aí é uma coisa que você vai guardar para sempre. Porque eu creio que você, reina, ela falou o nome muito Rênia, acho que é Rênia, né? E você com certeza se arrependeu de ter abandonado a sua mãe. Sim. Sim. Com certeza, a gente sabe disso, né? Porque vem o arrependimento das coisas que aconteceu. Essa doença terminal sua, quando descobriu, estava bem avançada. Você não sentiu nada antes de descobrir ela? Você não vinha sentindo alguns sintomas, alguma coisa? Dor. E você sentia dor aonde? Em que parte do corpo que você sentia dor?
cabeça, Entendeu, amor? Acho que é a cabeça. Parece que ela falou cabeça, né? É cabeça? Você sentia dor na cabeça? isso, Ah, isso mesmo. Então, agora eu entendi, porque a gente ficou sabendo que era uma doença terminal, mas que parte do corpo? Então era na cabeça, você deveria ter algum tumor na cabeça, alguma coisa assim. Quando você sentia dor, você não pensou em procurar o médico? Não. Então, quando você procurou o médico é porque estava muito atacada. É porque dor de cabeça, né, gente? Dor de cabeça a gente pensa que é normal, né? Dor de cabeça é complicado. Quando meu pai faleceu, deu uma dor de cabeça. Eu tava com muita dor de cabeça quando eu tava cuidando dele. Me atacou uma dor de cabeça que eu precisei ir no médico especialista, porque eu achei que poderia ser outra coisa, porque a dor era intensa. E ele mandou fazer os exames e era assim, emocional. Né, amor? Ele falou que era emocional. Se eu tinha problema com filho, com marido, falou bem assim, né? Eu falei, não, é com meu pai que está internado e a gente está sofrendo aí, nós está com a emoção assim, a flor da pele, né? De ver o sofrimento dele. Aí ele entendeu, aí o médico falou, é isso. O emocional é tanto que a cabeça não para de doer. Então eu já sou assim, porque eu já vou falar a verdade para vocês, gente. Eu já fiz um tratamento quando eu era nova, ainda eu tinha 14 anos, porque eu tinha um coágulo na cabeça. Naquele tempo, nem fez exame para saber se era maligno ou benigno, apenas tomei remédio, né? Debaixo, assim, das mãos do Senhor que cuidou, né? Porque naquele tempo a gente nem pensava nisso, né? Pensava só que era uma dor de cabeça e quando falou coágulo, para mim foi normal. Hoje em dia, se falar isso, a pessoa já fica preocupada, né? Ele passou o remédio e depois, graças a Deus, não deu mais nada. Fiz os exames, não deu mais nada. Então, naquele tempo era acho que até normal, né? A gente sentia dor de cabeça, já nem imaginava isso. E eu fiz o tratamento, graças a Deus, até hoje. Então, por isso que quando aconteceu isso de doer a minha cabeça, quando meu pai estava muito ruim no hospital, eu imaginei que poderia ser alguma coisa, né? Mas não era, graças a Deus, né? Tudo no tempo de Deus, né? A gente está na mão de Deus. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Eu sinto muito, mas muito pelo que aconteceu com você. Porque às vezes você se iludiu com muita coisa, né? sim, Sim, se iludiu, né? E essa ilusão leva a pessoa, né, nas nuvens. Você não pensa muito bem no que vai fazer. Mas a gente está aqui hoje para ajudar. E como você disse que se arrependeu, né? E você quer pedir perdão? adeus, Isso, para Deus. E também perdoar, né? Alguém que te fez algum mal, perdoar esse seu marido que te abandonou, a família dele, perdoar eles, né? Que o importante aqui é você seguir o seu caminho. sim, Sim, e eu fico feliz, tá bom? E estou muito feliz de estar aqui, de poder te ajudar, tá? Porque eu sei que muitas das vezes é falta de juízo, né? Por isso que eu falo que a gente não pode julgar de maneira nenhuma. Nosso trabalho aqui é ajudar. E nós vamos ajudar você. Vou deixar um copo d'água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, tá? Você aceita? Posso deixar? Então a gente vai deixar, tá bom? Você consegue ver o anjo de luz, a mentora, ao nosso lado? sim, E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, tá bom? Segue o seu caminho. E eu quero pedir desculpa, gente, se deu no meio da investigação falar sobre um assunto meu.
mas é só uma experiência que eu passo para vocês, né? Do que eu passei, do que eu senti, que às vezes antigamente as pessoas não... Inclusive, também quero falar aqui antes de terminar, por favor, vou falar enquanto eu tô lembrando, tá? Pessoas têm perguntado da minha prima. Minha prima, ela está no estado assim, tá fazendo tratamento, né? Mas ela tá numa cadeira de rodas, né? Tá se esforçando, tá bem magra e tá nas mãos de Deus, não é mesmo? E o dela, ela sentia dor de cabeça e não ia no médico também. Achava que era uma enxaqueca e foi deixando, e quando descobriu, ela já estava com tumor já de um lado da cabeça todo avançado já. Por isso que, por mais que pareça simples a dor de cabeça, nós temos que ir no médico, nós temos que descobrir o que está acontecendo. Porque assim, se a gente descobre no começo, né, a gente consegue até, né, mas ela descobriu já estava no estado bem avançado. Porque tinha noite que ela nem dormia, dor de cabeça, ela não ia no médico até ela não aguentar mais, parecia que o olho ia sair para fora. Ela pegou e foi no médico e descobriu, né, que estava com essa doença. Muito triste, né? Então a gente vai pegar água, a vela para você e você segue seu caminho, segue em paz, tá bom? Segue seu caminho, gente. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Rênia, né? Tava aqui sofrendo e a gente sente muito porque estava acontecendo com ela. Ela se arrependeu, né? Pediu perdão, isso é muito importante. E agora ela vai ser encaminhada. Vamos ajudar ela em oração? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Rênia, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar, né? Com todo o respeito, se a Rênia conseguiu fazer a passagem? Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.